Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Fermento em Pod aqui no espaço do Campinas Decor 2025, que vai até dia 8 de junho. Você não pode perder, são 45 espaços maravilhosos, que para você até pegar uma inspiração assim de qualidade, bom gosto e design, vale a pena você vir visitar. Campinas Decor 2025. E a convidada nossa desse episódio é a nossa colega Andréa Ottoni. Muito obrigado por você ter participado aqui conosco desse episódio do Fermento, que fez um ambiente aqui no Campinas Decor, que é a sala de música. Isso mesmo, Haroldo. Vocês vão ver umas imagens aí dela. É o ambiente 5, né? Ambiente 5, sala de música. É um prazer estar aqui com você no Fermento em Pod. Olha Gostou que graça. Do nome? Amei, amei. É tudo para crescer aqui. Muito sucesso. Muito obrigado. E estamos aqui para falar de música, de bem viver, dessa coisa gostosa que é a casa que nos acolhe. Que nos acolhe. E aí vem a primeira, não pergunta, mas bate-papo. Faz muito tempo que você está nessa área aí de decoração? Ah, já faz desde 91. Nossa. Me formei em Campinas, saí de Campinas, fui para a Europa, morei uma época em Paris, adoro a França, morei em Paris, depois fui para Inglaterra, voltei e já montei meu escritório. E eu falo que desde antes, eu acho que eu já estava, porque eu sou filha e neta de engenheiro. Então, eu definitivamente nasci embaixo de uma prancheta. Nasci mesmo, porque eu tenho a prancheta até hoje. Ganhei do meu avô. Então, já faz muitos anos que eu estou nessa área e vem de família, né? Sou Ottoni. Ottoni é Teófilo Ottoni, Cristiano Ottoni, que são cidades mineiras, que são meus tios, bisavós, que fundaram as cidades e que também eram dessa área de arquitetura, de engenharia, né? Então, é uma coisa que é uma paixão que está no sangue, que eu carrego, e eu tenho paixão pelo que eu faço, adoro. Que delícia. E o que trouxe, primeiro o espaço seu, sala de música. O que te inspirou, o que te trouxe a fazer esse espaço? Haroldo, foi muito interessante o processo, porque eu gostei muito do espaço e no meu escritório a gente trabalha com projetos de alto padrão e luxo. E a gente está vendo uma tendência muito grande dos pianos entrarem nas residências. Então, é assim, uma necessidade da conexão familiar, cada vez mais. Então, esse espaço da sala de música veio a calhar com esse período que a gente está vivendo. Eu acho que da sociedade, da família, dos filhos, de se reunir. E eu estou agora com vários projetos com o piano. Piano de cauda, piano meia cauda, tipo armário, e piano também só o teclado. E sempre assim, as famílias incentivando os filhos. Foi muito interessante o espaço e o momento que nós estamos vivendo. Então, para mim foi super assim, prazeroso estar fazendo esse espaço no Campinas Decor. Normalmente os espaços que você trabalha são mais espaços, ou tem algum específico, mais cozinha, mais sala, mais escritório? O que te atrai mais ou não tem um específico? Haroldo, eu sou arquiteta, né? Então a gente sempre pensa o projeto como um todo. E nunca eu inicio só pelo interiores. Eu sempre visualizo toda a obra, toda a casa, e o interiores é uma consequência de tudo que a gente está fazendo, né? Então, quando você pensa no macro, você pensa no todo, aquilo cria uma linguagem única, né? Então, no final, e hoje em dia, os espaços são muito integrados. Sim. A sala, a cozinha, espaço gourmet, essa área externa que entrou para dentro da casa agora, então é a grande casa-varanda. Então, eu penso que o projeto inteiro, eu gosto muito de trabalhar ele, sabe? Ele me traz uma satisfação muito grande quando eu trabalho não só um ambiente, mas a casa até como um todo. Pela arquitetura, né? Exatamente. E hoje as obras têm se modernizado, têm tido muita inovação no processo construtivo? Sim, sim.
O processo Isso facilita a vida de vocês, assim, de você como arquiteta, te dá mais espaço para trabalhar? E o que trouxe de benefício essa inovação aí na facilita muito, Haroldo, porque hoje os materiais têm muita tecnologia. Então, a gente tem tecnologia desde os materiais até a parte de interiores. Os tecidos agora entraram no mercado com altíssima tecnologia de limpeza, de textura, de toque. Então, você vê que todas as etapas da construção foi um boom, assim, em termos de atualização de materiais, de tecnologia. A tecnologia dentro das casas agregou muito. Então, a casa em si passou a ser uma casa muito mais inteligente, muito mais prática. E essa atualização que se deu foi muito após a pandemia, que eu acho que as pessoas começaram a vivenciar a casa. E nessa etapa de vivenciar a casa, elas começaram a curtir mais os espaços, a se reunir mais, sabe? Então, na nossa área de arquitetura, foi uma mudança de paradigma. Eu acho que foi antes da pandemia e depois da pandemia. A pessoa que não, às vezes, nunca tinha sentado direito numa sala, ou tinha não valorizava a sala, não tinha nem escritório mais, era um espaço que não existia mais na casa escritório. Tudo mudou. Hoje a gente faz escritórios, as pessoas trabalham dentro de casa, elas vivenciam mais o lar. E eu sinto que a casa virou um espaço de refúgio e acolhimento. E uma coisa assim de bem-estar. Eu não quero só ter uma casa para mostrar, eu quero ter uma casa para viver. Funcional e de bem-estar. Exatamente. Legal. Esse método, talvez, não sei se é da sua área, método construtivo, esse método americano, steel frame, que eles falam na forma de construir. Isso está entrando no Brasil ou ainda o consumidor não bota muita fé nisso? São tecnologias que estão entrando no Brasil. O Brasil é um país tropical, quente e com chuvas, tem a parte de umidade, tudo isso, né? Então, são tecnologias que estão entrando e que precisam de muito treinamento. Então, não adianta só entrar. Tem que ter mão de obra, tem que ter treinamento, tem que ter depois toda essa parte pós a obra, que é a manutenção disso tudo que foi construído. Quem faz isso, né? Então, o mais importante que eu vejo dessas tecnologias, elas são muito interessantes, elas criam assim, uma facilidade e uma produtividade muito maior na obra, porém, a gente precisa de mão de obra, materiais mais qualificados, sempre. Então, essa é sempre uma preocupação dos arquitetos, né? A gente está indicando para os nossos clientes soluções que depois, a longo prazo, nas manutenções da casa, não seja um problema, seja realmente uma solução que vale a pena, né? Um investimento, tudo é investimento, né, Haroldo? Sim. Então, tem que ser um investimento satisfatório e que depois ele possa viver nessa casa, usufruir dessa casa com muita qualidade, né? Algumas das que você já fez na parte de arquitetura, usou já esse método construtivo? Já usei. Uhum. E é mais limpa a obra, é isso? É uma obra limpa. É uma obra limpa e ela é uma obra que você precisa pensar muito bem o projeto. Então, toda a parte de infraestrutura, por exemplo, iluminação, elétrica, tal, já tem que ter sido pensado no projeto, porque ela vai ser construída como um todo. Depois, não é como a construção tradicional, que você consegue ir rasgando as paredes e colocando... Você constrói primeiro e depois rasga tudo. Exatamente. Né? É o contrário. Ela é o contrário. Então, você tem que ter um grau de... profissionalismo mesmo, projeto. E executivos todo finalizado. E antes de iniciar a obra, a iluminação já tem que estar escolhido, toda a parte de tomadas, a parte de infraestrutura, cozinhas, que a gente tem muita infraestrutura de tomadas, de pontos de gás, tal. Isso tudo já tem que estar definido. Então, é uma obra que tem que ser definida em projeto para depois ser executada. Essa é a grande mudança. E tem uma diferença muito grande em valor de obra por metro quadrado? Da hoje alvenaria ainda tem. normal e hoje ainda tem. É mais caro.
Justamente por isso Por que causa nós da mão de falamos obra. de mão de obra especializada. Não uma pelo mão de obra material, especializada. não pelo material, pela mas mão de obra. Pela de mão de fazer. obra Os especializada. projetos que exigem. Exatamente. Né? Porque às vezes você está fazendo uma casa de alvenaria, você nem fez o projeto de elétrica ainda. E as pessoas, às vezes, elas começam a construir a casa e depois que elas vão pensar em acabamento e tal. Sempre que eu inicio uma construção ou uma reforma, alguma coisa, eu sempre falo, vamos definir toda a parte de acabamentos, para a gente iniciar isso já com tudo organizado. Quando você tem isso na sua obra, a sua obra caminha tranquilamente. Agora, quando você não tem isso definido, você vai ter etapas que você vai parar para pensar nisso. E isso dá um atraso de obra muito grande, Sim. entendeu? Até definir, né? Até definir, escolher tal. E às vezes você passa a escolher com muita pressa. Você fez Sim. toda uma construção, você pensou em tudo precisa aquilo. resolver logo isso aí. É uma judiação isso. Então você tem que bem pensar, é bem né? inteligente isso. Você tem que ter um tempo para suas escolhas, né? Para você escolher bem. Legal. E agregar isso dentro da residência. Legal. Tanto a construção quanto o acabamento, hoje, eles caminham juntos. Uma construção bem feita, mas um acabamento mal feito, você desvaloriza Sim. o imóvel. O imóvel é um valor. Então, você precisa pensar que esse investimento tem que ser valorizado. Né? Legal. Você sabe que esse de obra, uma época eu pensei em construir a minha casa, né? E eu, como todo bom marketing, comecei a fazer uma pesquisa, né? Perguntava para os amigos que se construíram, o que você fez? Primeira coisa, o que você fez que você não faria de novo de jeito nenhum? Todos eles, tamanho da casa. Primeiro, eu falo, tamanho da casa, foi muito grande. Comecei a fazer, já que está fazendo, faz isso. Já que está fazendo, que é aquilo que você falou, de não planejar. Segundo ponto, qual foi a segunda? Quase me separei da minha mulher. Por quê? Deus. Porque é uma briga para escolher as coisas, é um estresse, é cansativo, você concorda, não concorda. Olha, quase deu separação. Falei, quer saber? Vou comprar uma pronta então, viu? E fui pela pronta mesmo, sabe? Mas é isso que você falou, é o planejamento, né? Isso é porque importante. quando as coisas são planejadas, elas são muito gostosas. E no meu escritório, a gente vê esse processo. É um processo tão gostoso com os clientes, sabe? Que aí são etapas bem definidas de projeto, de escolha dos acabamentos, de sair nas lojas. E no final, o resultado é tão satisfatório. É prazeroso, né? Que eu falo, né? É uma coisa feita sobre medida, para você, alta costura. Você é mais arquitetura. Você faz mais no seu escritório? Arquitetura é mais e interiores. Eu tenho muito interiores também no escritório, Legal. muito. Legal. E tem alguma linha, não tendência, né? Porque eu falei com a Kátia num bate-papo, o cara falou, não é bem tendência. Tem alguma linha que você mais gosta na parte de arquitetura? Que você gosta, né? Eu, André Ottoni, eu adoro a linha mais contemporânea dos projetos. Gosto muito. As linhas mais retas, adoro. Mas eu converso muito com o meu cliente, Haroldo. É isso que eu ia falar. Como é que é esse processo? O cara, eu quero construir uma casa. Chega com você, eu quero fazer uma casa. Como é que é esse processo psicológico? É um processo, o inicial é um processo de investigação mesmo. Eu vou investigar a família, a gente tem até questionários que eles respondem separadamente. O marido responde, a mulher, sabe, separado. Eu falo, não pode ler o do outro, lógico, hein? Senão influencia, né? Exatamente. Mas você pôs isso? Eu não quero isso aí, não, né? E é muito interessante, porque esses relatórios chegam para a gente e, às vezes, os dois estão falando linguagens diferentes, mas eles escrevem a mesma coisa. Entendi. Então, você vai lendo o seu cliente. Por quê? Porque a gente traduz sonhos. Quanto mais eu conhecer o seu sonho, melhor eu vou traduzir ele no papel. E melhor você vai viver na sua casa. E é bem isso que você falou. Às vezes é a primeira obra do casal, tal, e eles não têm muita noção. E eles vão crescendo. Então, eu questiono muito. Olha, vamos pensar já no projeto completo? Sim. Então, toda vez que a gente apresenta o projeto, ele já vem completíssimo. Não é o Jaqui, tem isso aqui, faz mais um quarto, então. Já é o projeto. Com maquetes eletrônicas, com a decoração, a pessoa passeia por dentro do ambiente, ela vê como que está a decoração, como que estão os móveis, então ela entende o espaço. Aqui cabe um sofá, cabe uma mesa, cabe a cama, cabe uma escrivaninha para minha filha.
E aí ela entende aquele ambiente como um todo e não como um projeto vazio. O que a gente sente muito no escritório é a necessidade da pessoa visualizar O espaço. como vai ser a decoração daquele ambiente. Ai, teve até um caso super interessante no meu escritório de um casal que nós fizemos uma apresentação de todo o projeto. Ele viu, ficou lindo, num condomínio fechado aqui em Campinas, e chama Pedra Alta. Sim. E aí, na finalização, eu olhei para ela e para ele e ela começou a chorar. Imagina. Ai, meu Deus. O que será que eu fiz errado? Não gostou, ai, meu Deus. Eu falei, ai, será que eu fiz errado? O que aconteceu? Aí ele também ficou super emocionado. Daí os dois levantaram, se abraçaram e vieram me agradecer. Olha, tá vendo? Falaram, olha, você leu o que a gente queria. Ai, que legal. Porque a gente estava num processo tão estressante. Isso. Assim, Não sabia o que fazer, né? E não saber se ia realmente construir uma coisa que a gente ia gostar. Então foi tão bonito, sabe, legal. a cena, que eu falei, é exatamente isso que a gente quer dentro do escritório André Ottoni. É esse resultado, de chegar exatamente no que você pensou, no que você imaginou, e o seu investimento realmente ser direcionado para aquele sonho, né? Sim. De reunir a família, de ter essa conexão. Vai viver ali, né? Você imaginou você viver numa casa que não era bem isso que eu queria, né? Exatamente. Nossa. É no dia a dia. É o que eu falo, é um serviço de psicologia, né? Total. Tem que ser um psicólogo, muito, né? Muito. A gente tem que entender a pessoa para traduzir isso. Até a dinâmica da família, né? Porque exatamente. Se é uma dinâmica de família que viaja muito, que gosta de animal, que não gosta de animal, que tem filho, quantos filhos pretende ter, não ter. Exatamente. É um trabalho profundo. E é mesmo. uma coisa interessante. Nós fazemos também no escritório muitas reformas. E nas reformas eu vou até a casa da pessoa. E a gente fotografa, faz um levantamento cadastral da residência e tal. E, às vezes, eu chego sem avisar muito que nós vamos entrar nos quartos, abrir armários. Para entender a dinâmica, né? E a gente abre os armários. E eles falam, não vai abrir, não. Não abre, tá bagunçado. Eu falei, mas eu preciso ver. Entender essa bagunça. Eu preciso entender qual que é essa bagunça, como é que eu posso organizar isso na sua vida depois, para que a sua casa, a sua reforma venha também com as soluções das coisas que você não estava conseguindo solucionar, né? Legal. Então é muito interessante. Tem bastante, eu gosto de assistir, tem uns programas de TV americano, né, que tem muito isso, né? Tem. O cara vai reformar a casa da pessoa. Exatamente. Você olha, ontem eu assisti o cara tinha o tipo de um iglu, um negócio esquisito. Aí mostra o antes e o depois. Quando você vê o depois, você fala, caramba, como é que o cara conseguiu fazer isso? Né? E exatamente. Olha, eu falo, é uma arte. Eu acho que tanto arquitetura como decoração é uma arte. Quem faz é um artista. Você é uma artista. Porque, olha, se transforma cada coisa que a gente não tem ideia, né? Como pode ficar. E isso é legal. Você, além da arquitetura, mostrar como é a dinâmica da casa quando ficar pronta. Porque às vezes você vê um espaço, a sala, mas está pequena, está grande, eu não sei. Quando você vê decorado, você fala, não, ficou no tamanho que legal, ideal. Isso é bacana. Isso eu acho essencial. Legal. Olha, muito obrigado, então, viu, pelo seu bate-papo. É um prazer, já aprendi bastante. Nós vamos mostrar alguns espaços da sala. Você tem essas imagens, você passa para a gente vai mostrar nessa entrevista, cobrir com algumas imagens, mas ficou lindo, parabéns, viu, o seu espaço. Muito obrigada. E você toca piano, você falou? Eu toco piano, eu ganhei um piano da minha avó materna, e eu me mudei agora para uma casa bem grande e tal. E esse piano veio de Poços de Caldas, minha família de Poços de Caldas veio logo que eu me mudei. Minha mãe me ligou e falou, André, eu estou mandando seu piano. Eu falei, que delícia, né? E vamos fazer aula. Aí comecei, toda sexta-feira eu tenho aula. E é uma coisa tão gostosa. Imagino. Era um sonho que eu já tinha, agora com o meu piano. E todos que chegam em casa já sabem da nossa dinâmica. Então, quem toca já chega, senta no piano e toca. E ali a gente se reúne. Então, é uma delícia. Então, precisa convidar o Almir para ir lá, o Almir Reis. Ele adora tocar piano. Jura? Vai ser meu próximo convidado. Vira e mexe que a gente vai em algum local, que a gente um piano. Ele vai. Ele abre o piano e danado toca sem pauta, sem nada. E é uma coisa que agrega e reúne, música, né? Música é assim, né? Seja um violão, seja um piano, né? Agrega, né? E o piano é lindo, né? Você sabe que aqui na nossa sala de música, no Campinas Decor, nós convidamos alguns pianistas e eles estão vindo geralmente de sábado tocarem. Mas é uma coisa
tão interessante, Maldição, porque eles legal. começam a tocar e as pessoas vão surgindo. E as pessoas que estão chegando no Campinas Decor, como o nosso é seu o espaço primeiro 2, living, já é o primeiro, tem a escadaria, já é o nosso primeiro living. Elas vão chegando, assim, escutando se aquela acomodando, música e vão subindo a Legal. escada, mas elas chegam numa emoção, Haroldo. É tão bonito. interessante. Não, o piano é um instrumento maravilhoso. É maravilhoso, né? A música, né? A música, mas o piano é o mais forte, eu acho. Não tem Nossa. nada que agregue mais no mundo do que a música, né? Verdade. A gente acabou de ver um show no Rio de Janeiro que agregou milhões de pessoas, né? De todo gênero, né? Você chega à pessoa através da música, né? Verdade. É a emoção da música. É isso mesmo. Aí, obrigado então mais uma vez por você ter participado, parabéns pelo seu espaço e tudo de bom, boa sorte em tudo aí que você vai construindo aí. Muito obrigada. Obrigado, e muito sucesso no seu podcast, que é uma delícia estar aqui conversando com você, Para Haroldo. nós também, obrigado, viu? Aí mais um episódio do Seu Fermento em Pod, aqui diretamente do Campinas Decor. A gente está batendo um papo legal com cada um dos decoradores, arquitetos que fazem parte dessa mostra. Venha visitar até dia 8 de junho. Não se esqueçam. Tá? Até o próximo episódio. Obrigado.